Salve, salve aí, pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, voltamos neste vídeo aqui para trazer a história de uma entidade, isso mesmo. É claro que foram aí algumas pessoas que escolheram essa história, no caso a gente está atualizando uma história que já tem aqui no canal, então a gente vem trazer mais conteúdo ainda. Vamos falar aqui nesse vídeo a história do Exu Brasinha, é isso mesmo, vamos entrar num detalhe aqui, falar dos seus remédios, enfim, falar da sua história de vida. Então é claro, deixe aí a sua curtida, ajude a compartilhar, que é de extrema importância também, e deixe a sua sugestão de vídeo aí nos comentários, tá ok? Lembrando que todo comentário é lido, certo? E analisado se for uma sugestão. Então peço a você que participe. Pessoal, é claro, para o vídeo não se alongar, vamos lá para a história. Então, pessoal, Exu Brasinha, no caso, em vida, ele se chamava aí Pedro Henrique, conhecido propriamente, pelos seus familiares como Henrique. Seu pai, no caso, um homem bastante trabalhador e rústico, trabalhava em um engenho no estado da Bahia. Sua mãe era uma jovem dona de casa que aos 19 anos, acaba engravidando aí de Pedro, e assim teve seu filho, no caso, o Brasinha, de parto normal, é claro. A infância de Pedro, pessoal, foi uma infância totalmente comum, uma infância normal, morando ali na Bahia junto com o pai e com a mãe. Mas ao completar 8 anos de idade, a sua mãe acaba falecendo por doenças desconhecidas, isso por volta do ano de 1820. Após o ocorrido, seu pai, sem ter motivos para ficar na Bahia, acaba se mudando para o Rio de Janeiro, no caso aí onde consegue arrumar um emprego em um armazém, Aí por volta dos seus 15, 16 anos, vamos assim dizer, Brasinha, no caso Pedro, era um jovem impulsivo, onde que junto aos seus amigos ali no Rio de Janeiro realizavam roubos, entre outros delitos. Lembrando a todos aqui que não havia necessidade de Brasinha cometer esses delitos, pois seu pai era muito trabalhador. Ele roubava ou fazia estas outras coisas apenas por diversão. Mas também era um jovem bem sábio e amava o pai acima de tudo. Um certo dia, é claro, seu pai voltando para casa, já de madrugada, foi surpreendido por 3 homens armados que tinham a intenção de roubá-lo. Infelizmente, o pai de Pedro, o pai de Brasinha no caso, não tendo nenhum dinheiro naquele momento, acabou sendo esfaqueado pelos homens. Pedro, no caso, estava em casa, vendo que seu pai estava demorando, ele resolveu ir atrás de seu pai. Ao passar por um beco, acaba encontrando seu pai atirado no chão, todo ensanguentado. Então ele conversa com seu pai e pergunta o que havia ocorrido. Então seu pai conta o que havia ocorrido, ele conta tudo o que havia acontecido. E neste momento, acaba dando seu último suspiro e morrendo nos braços do filho, morrendo nos braços de Pedro. Brasinha, no caso Pedro, como amava imensamente o pai, inconformado com isso, vai atrás dos assaltantes. E pela descrição que seu pai havia dado em seu último suspiro de vida, Pedro, no caso Henrique, o Brasinha, encontra os 3 homens. Então Brasinha, sem pensar, parte para cima dos 3 homens com um pequeno punhal, na intenção de vingar a morte de seu pai. Mas infelizmente essa investida não foi algo muito bom. Os 3 homens conseguiram desarmar Brasinha, então ele foi espancado e esfaqueado. E já quase como que não bastasse, logo na beira da morte, ele foi jogado em uma vala, em um buraco, e ateado fogo em todo o seu corpo, ainda vivo. Então, é claro, ele acaba desencarnando também. Ao desencarnar, o seu espírito ainda sentia a dor do fogo e a raiva de ter perdido seu pai. Então, naquele mesmo momento, o Brasinha se materializa de uma forma incrível, dando a impressão de ser um moleque que, ao invés de pele, tinha brasas no lugar. E, com toda esta raiva que seu espírito estava, acabou matando aqueles 3 assaltantes. Devido a esta própria raiva que seu espírito estava sentindo,
ele vagou por um bom tempo, né, como um espírito trevoso. Isso mesmo, como um quiumba. Isso mesmo, Brasinha chegou a ser um espírito trevoso. Até ser resgatado por uma moça chamada Maria, ou seja, um espírito chamado Maria, onde que havia, né, entendido que tinha chegado o tempo de seu espírito desencarnar, ou seja, né, ele conseguiu entender que não havia mais necessidade, né, dele ficar reencarnando, dele reencarnar, ou seja, dele voltar novamente aqui na Terra, né? Mas Brasinha, pessoal, ou seja, o espírito em si de Pedro era teimoso e dizia que havia vivido o suficiente. Então ele decide ficar, mas não reencarnado, isso mesmo, pois acreditava ele que a reencarnação era algo dolorido, onde se tem muitas perdas e que muitas das vezes, né, não existe felicidade na reencarnação. Então Brasinha volta em terra, mas como um espírito brincalhão, tentando levar a todos a alegria de viver, ou seja, a sua função é fazer com que as demais pessoas não vejam em suas vidas somente as dificuldades, para que as pessoas consigam enxergar a alegria, nem que seja na própria tristeza. Ele recebeu esta falange de Brasinha, pois ele mesmo dizia que o fogo é a consequência da brasa. No caso, para ele, a brasa é o primordial para qualquer fim. Tá aí um pouquinho da história do Exu Brasinha. Sua forma astral é de um jovem, né, uma pessoa jovem, baixo, com corpo vermelho. Vermelho fogo, representando a brasa. Ele se apresenta nos terreiros como uma criança alegre e brincalhona, que muitas das vezes acaba brincando com o que é sério. Suas vestes são comuns, podendo variar de acordo com a doutrina de cada médium. Ou seja, não existe uma veste fixa para seus trabalhos. Utiliza muitas das vezes em seu trabalho um caldeirão, que é colocado brasa ou fogo. Também faz-se o uso do tridente. Sua imagem também possui um pequeno par de chifres, simbolizando assim a sua esperteza. Sua bebida também podem variar entre o guaraná e até mesmo misturas alcoólicas, em sua maioria bebidas doces. Fuma cigarro comum ou então cigarro de palha. Suas cores, tanto para velas quanto também para vestes, podem variar do vermelho ao branco, ou seja, qualquer cor, dependendo muito do qual será ali o seu trabalho. Trabalha nas duas linhas, seja ela junto aos Exus ou junto ali aos pretos velhos, ou seja, ele pode ir tanto na esquerda quanto na direita. Suas oferendas também podem ser entregues em vários lugares, tanto em uma mata ou em um jardim, como também em uma encruzilhada ou em um cemitério. Sua comida, na maioria das vezes, é utilizado a carne, seja ela um bife de boi ou então um frango. Ou seja, o Brasinha, ele é praticamente aquele Exu que consegue receber uma oferenda em todos os lugares, consegue fazer vários tipos de trabalho, não tem algo fixo em cores, não tem algo fixo em suas vestimentas. Então, um Exu que pode variar muito ali conforme a doutrina, né, de cada médium. Agora vamos falar aqui um pouquinho sobre os médiums, ou seja, que trabalham, né, com este Exu. Médiuns desta entidade são pessoas que têm um semblante sério e parecem ser muito fechadas, mas é apenas o semblante, ou seja, aparentam ser sérias, mas se você conhecer seus médiuns, são extremamente brincalhões. Em certas épocas de sua vida, não levam ela muito a sério, então demoram para ter um crescimento significativo, né, de vida. Não são ligadas ao financeiro. Desta maneira, perdem dinheiro com muita facilidade. Na questão da vida amorosa, são pessoas que têm um envolvimento muito profundo com aqueles que amam, ou seja, se apegam muito fácil, mesmo não parecendo. No caso das mulheres, que trabalham com Exu Brasinha, elas acabam formando família muito cedo, pois são muito ligadas às questões carnais, tais como sexo. Enfim, se preocupam muito com a estética e também gostam de se parecer sempre positiva, mesmo que esteja passando por problemas. Mulheres que trabalham com esta entidade são amigas verdadeiras e podem até ser consideradas chatas ou ciumentas, pois gostam de fazer parte da vida dos amigos. Já os homens também formam uma família muito cedo, pois também são muito ligados às questões carnais e sexuais. Mas ao contrário das mulheres, não são tão ligados às outras pessoas. Desta maneira, seu vínculo de amizade é bem pequeno.
Os homens que trabalham com o Exu Brasinha, no caso, têm uma facilidade muito grande para contrair doenças sexuais, ou seja, doenças sexualmente transmitíveis. Devem sempre se prevenir. Não são ligados ao dinheiro, mas são muito materialistas. Ou seja, quando gosta de alguma coisa, aquela coisa que ele gosta pode custar 1 milhão. Mesmo não valendo o preço, ele paga. Ou seja, não são ligados ao dinheiro, mas são bem materialistas. Mas tá aí, pessoal, um pouquinho da história dele, um pouquinho sobre os seus médios, né? Entramos aqui e falamos bastante sobre o Exu Brasinha. Espero que todos tenham gostado, espero que todos tenham entendido. Peço a você que ajude a compartilhar esse vídeo. Também deixe nos comentários a sua sugestão, a sua opinião. Lembrando que a sua sugestão, a sua opinião é de grande valia aqui para nós, certo? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo e axé a todos!